Olá a todos, começa agora pela TV Unifev, canal digital 53.1, o programa Meio de Campo, ponto de encontro do esporte votuporanguense. E hoje o assunto principal é futebol, a gente vai aproveitar essa folga que o Campeonato Brasileiro teve aí na rodada por conta das eliminatórias, fazer um balanço de cada clube até aqui, as pretensões, será que o Corinthians já é o campeão? O que pode acontecer aí nesses últimos meses do Campeonato Brasileiro. E também, lógico, seleção brasileira e muito mais. Recebendo aqui os nossos convidados que sabem muito do futebol, vão poder falar bastante sobre o assunto aqui com a gente. Quem sabe até alguma notícia aí da Votuporanguense. Vamos lá. Paulo Emura, bem-vindo novamente ao programa. O Paulo Emura, que é o nosso patrimônio do meio de campo. Uma honra recebê-lo novamente. Sempre estamos juntos aí, vamos trabalhar junto e assim que precisar nós estamos presentes. Eu acho que todo o futebol aí agora está focado na seleção brasileira para o jogo de hoje. Então aí, isso daí é o foco principal. E domingo as rodadas que vai chegar aí, que o Brasileirão começou agora. Tá certo. E também, ao lado do Paulo Emura, mais uma vez aqui no programa, muito bom recebê-lo aqui no meio de campo, o Antônio Carlos Margiotti, que sempre vem lotado aí de informações, né, Margi? Bem-vindo. A gente está sempre à disposição, né? Toda vez que é para falar do futebol, que é para falar do esporte, a gente está sempre à disposição porque a gente vive isso, né? Isso é uma situação que a gente vive no dia a dia, como jornalista, como repórter. E vivendo isso, a gente vive também porque gosta. E é sempre muito bom falar do futebol, falar da seleção brasileira, falar do Corinthians, de um campeonato brasileiro que tem muitas emoções aí por vir nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro e também passar aí algumas informações da Votuporanguense, se isso for solicitado. O Votuporanguense que está se preparando aí para um ano que vem, um ano de muita expectativa, um ano de um campeonato muito forte, com 16 equipes, e o futebol de Votuporanga tem que se superar para poder, pelo menos, se manter nessa Série A2. E um fato curioso, Josiano, aqui hoje, e gostoso, que tem 3 torcedores Um de cada time. equipes diferentes. Um corintiano, que é o Magi, eu santista e um palmeirense. Então fica gostoso esse bate-papo. Paulo Emura, a gente como comunicador é difícil, viu? A gente é corajoso até de publicamente falar, ó, eu sou palmeirense, Paulo Emura é santista, porque a gente tenta fazer os comentários assim com imparcialidade. Com imparcialidade. A gente sabe que é difícil, porque a gente estuda isso no jornalismo. A imparcialidade, falei certo? Falou. É complicada porque cada pessoa tem os seus princípios, tem as suas vontades. As emoções. As suas emoções, mas dentro do possível, né, a gente tenta passar. Mas vamos lá, antes de falar do Campeonato Brasileiro, falar de seleção brasileira, aproveitar que o Margiotti aguçou a nossa curiosidade, falou nessa semana com o Marcelo Melo, né, Margiotti? O que você tem de novidades sobre a Votuporanguense nesse segundo semestre que a gente vive aquele sentimento de saudade, de ausência de não ter os jogos do time profissional em casa, na Arena Plínio Marinho? Olha, a Votuporanguense, como todos sabem, era um grupo de empresários que administravam a Votuporanguense. E início tinham 10 empresários, aí foi ficando 8, ficando 6, ficando 5, e agora definitivamente fizeram um acerto dentro das parcerias, dentro dos empresários, e apenas 3 empresários são donos da Votuporanguense. O Elton Borges, que é um dos sócios majoritários que tem 50% do CAV, 25% ficou para o Roberto Beleza, que é o proprietário da Converde, que é administrada a situação pelo Dimas, e também o Marcelo Melo com 25%. Então ficou o Elton 50%, 25% Marcelo Melo, 25% a Converde, são os proprietários da Votuporanguense. Qual que é o projeto? O projeto principal era definir essa situação. Definida esta situação, aí vem algumas outras possibilidades. A possibilidade, talvez, principal e que esteja mais adiantada, segundo o Marcelo Melo me disse ontem por telefone, é o seguinte: estão esperando, aguardando uma posição do Atlético Paranaense para uma parceria no time profissional.
no Sub-20 já existe a parceria com o Atlético Paranaense até o dia 31 de janeiro de 2018. A partir daí, poderá ser feita uma parceria definitiva entre profissional e categoria de base com o Atlético Paranaense. Mas tudo isso está dependendo de uma situação do Atlético Paranaense. O que o Marcelo de Mello me disse é o seguinte: também não vamos esperar o Atlético Paranaense ao quanto eles quiserem até o final do ano. Nós demos uma data base aí até o dia 15, 20 de setembro para que o Atlético se pronuncie. Senão, nós vamos tomar as nossas providências para a montagem do time do ano que vem. Existe a possibilidade, e deve ser feito dessa forma que eu vejo como uma forma de organização, a contratação de uma gerência de futebol. Uma pessoa ou duas para gerenciar o futebol, poderia ser da casa do Paulo Ivaldi e do Marcelo do Cupim, esses dois que já estão envolvidos com o Votoranguense, gerenciar, ou se não haver um acordo com eles, a contratação de um outro gerente de futebol que poderiam vir de fora para gerenciar o futebol de Votuporanga. Só para concluir, eu acho interessante isso, porque a diretoria não fica diretamente ligada com o jogador, para ter reclamação do jogador, ou reclamar com o jogador, ou cobrar o jogador. E acaba também batendo cabeça, né? Exatamente. A diretoria cobraria o gerente de futebol e o gerente cobraria os jogadores. Ficaria uma hierarquia dentro do futebol que é salutar para a organização do futebol em si. Então, isso é um passo importante e é o que deve acontecer. Claro que tem alguns nomes importantes, como o nome do Carlos Roberto, que hoje já administra o Sub-20 da Votoranguense, que poderia, no futuro, vir ser um gerente de futebol ou outra pessoa de fora. Enfim, segundo o Marcelo Mello, só para concluir, Paulo, até o final do mês de setembro ele quer ter um técnico contratado para montagem já no mês de outubro do elenco para 2018. Pois não, Paulo? Eu acho que esse gerente de futebol seria da cidade, porque já veste a camisa do time. Vem uma pessoa de fora, talvez não dá certo, aquelas coisas todas e tal, a cobrança é muito forte e tal. Então eu acho que esse gerente tem que ser da cidade. Um cara que já está envolvido, uma pessoa que já está envolvida nesse meio e vai... Da cidade seria, então, o Paulo Ivaldi e o Marcelo já estão envolvidos. Isso, já estão envolvidos aí, já tem trabalhado, está mais ou menos por dentro. E contratar um técnico que não seja aquele técnico que vem aí para fazer só com o nome dele e querer trabalhar, não trabalhar, quer dizer, isso aí fica difícil. Então, para esse ano, nós não podemos errar, porque a divisão, a A2, é muito difícil e precisa tomar muito cuidado. Eu acho que o trabalho aí da diretoria, até então, né, o pessoal que até o campeonato da A2 desse ano trabalhou aí com a Votuporanguense, tem que ser exaltado, até dos que estão deixando o clube, né, confirmando isso que o Margiotti disse, por exemplo, o Marcelo do Cupim, Paulão, Casquinha e outras pessoas aí que estavam nos bastidores até então, que investiram no futebol, que é uma coisa sempre arriscada. Esse trabalho, esse legado aí tem que ser exaltado. E por outro lado, agora com essa reestruturação, a gente vê que fica mais enxuto, né? Até para tomada de decisões, passa por um número menor de pessoas, né, o Margi? Acho que talvez a situação fica mais ágil, né, para se resolver as coisas. Em menos pessoas, na verdade, fica mais fácil de se entender, né? Por exemplo, o Elton, que tem um sócio majoritário, que tem 50%, mas para quem conhece o Elton sabe que ele não é um cara que fica brigando por aquilo. Ele é um cara também aberto a decisões, aberto a conversar. Eu acho que isso vai facilitar. O Marcelo Mello é um cara ligado ao futebol, que sabe e que entende do também, futebol, né? apaixonado pelo futebol. E o pessoal da Converde também. Então, quer dizer, são pessoas que na verdade, conhecem de administração e futebol. Então, tem de tudo a dar certo. Eu, com respeito ainda à parceria com o Atlético, eu queria até aguçar a curiosidade do torcedor da Votuporanguense. Se houver a parceria com o Atlético Paranaense, o técnico da Votuporanguense poderá ser o Washington
o Coração Valente, que jogou na Ponte Preta, em grandes clubes, e hoje trabalha no Atlético Paranaense. Ele é um dos auxiliares técnicos do Atlético Paranaense e poderia vir ser o técnico da Votoranguense. Se não houver a parceria com o Atlético Paranaense, 3 ou 4 nomes já foram ventilados aí para ser o técnico da Votoranguense. Eu ouvi falar na A2, eu não vou lembrar o nome do treinador, vai falar a minha memória agora, mas um carequinha, que eu não vou lembrar o nome dele, mas eu vou te falar 3 nomes. Vamos lá, então. vamos ver se bate algum aí. Eu vou falar 3 nomes, talvez não seja um desses 3, talvez seja outro, mas são nomes dentro da Série A2 que todas as equipes gostariam de ter. Um deles é o Evaristo Pisa, que foi treinador do Mirassol, trabalhou no Taubaté recentemente, subiu com o Capivariano, enfim, é um grande treinador dentro da Série A2. O segundo nome é João Valim, que foi técnico agora, me parece, do Independente de Limeira, da Internacional de Limeira, é um técnico também muito requisitado dentro da Série A2, e o terceiro nome é o de Guilherme, que foi técnico do Novo Horizontino durante bastante tempo. Seria uma carreira, 3 nomes, uma carreira nova e vitoriosa. Vitoriosa, então, que subiu com o Novo Horizontino aí 2, 3 temporadas. Então seriam 3 nomes que veriam a cair como uma luva para ser técnico da Votoranguense. Poderá ser eles? Poderá, como também não poderá ser, porque tem outros nomes também dentro do futebol paulista, brasileiro, que poderiam vir. Então existem 2 situações: parceria com o Atlético Paranaense, a não parceria com o Atlético, o Votoranguense vai se virar, vai correr atrás de patrocínio, que inclusive já está sendo providenciado, viu, alguns patrocínios para o Votoranguense para o ano que vem. São patrocínios, inclusive, grandes, que poderá vir para o Votoranguense com muito dinheiro, para que o Votoranguense possa montar um grande time. Só para concluir, deixa eu falar, a Federação Paulista de Futebol deve destinar uma verba de R$500 mil, cota mínima para cada time da Série A2 no ano que vem. Que bom. Sabe, Josiano, eu fui cobrado essa semana a respeito da iluminação e da cobertura do estádio. Nós temos uma arena lindíssima e nós não temos essa cobertura. E aqui, na nossa região, é uma região muito quente e que o sol bate ali de tudo quanto é lado. E aí fica difícil para o torcedor chegar lá e sentar naquele cimento bem quente, entendeu? Então eu fui cobrado isso e gostaria, Majota, que você está mais por dentro e você acompanha dia a dia do futebol, falar a respeito disso daí. Olha, Paulo, já foi feita a licitação e a empresa, acho que é JS, alguma coisa, que ganhou, tem uma metalúrgica em Palmeira do Oeste, inclusive, segundo informações, é uma metalúrgica que faz grande serviço em todo o Brasil, está fazendo a cobertura da arena. Qual que é? O cara vai lá na arena, não tem nada lá, mas não tem mesmo, e não é para ter, porque a cobertura está sendo fabricada lá na metalúrgica. Vai vir praticamente pronta, só vai ser montada no local. Eu conversei com o engenheiro que é responsável da empresa, e eles estavam, há cerca de 15 dias atrás, descobrindo os parafusos onde vai ser fixada as bases para a cobertura, e eu disse para ele, olha, vai sair a cobertura, até brinquei com ele, ele falou, olha, se nada atrapalhar, dia 20 de dezembro está entregue a cobertura da Arena Plínio Marim nesse setor. Eu falei, e a iluminação? Ele falou, bom, a iluminação só vai ser feita a partir da execução da cobertura. Pode ir sendo feita e preparada também para chegar e colocar. Segundo esse engenheiro, em 30 dias também são colocadas a iluminação. Então, vamos imaginar que dia 20 de dezembro ele entregue a cobertura, dia 20 de janeiro está pronta a iluminação para o Votoranguense jogar o campeonato da Série A2. À noite. Então, deixa eu dar outra notícia para o telespectador. O Mineiro esteve na Federação Paulista de Futebol, chegou ontem, aliás, chegou hoje de madrugada da Federação Paulista de Futebol, esteve reunido com a diretoria da federação. Na quarta-feira que vem, novamente, aí vai estar uma reunião já das sedes para a Copa São Paulo de Futebol Júnior do ano que vem. E Votuporanga, mais uma vez, será sede. O Mineiro tem essa reunião na quarta-feira que vem com a diretoria e com as outras sedes para definir questão de patrocínio, para definir questão de verba da federação, para definir alguns detalhes. Mas Votuporanga, segundo o Mineiro está confirmando, Votuporanga será sede da Copa São Paulo de Futebol Juniores em janeiro de 2018. Magnífico, né? Notícia boa, a gente acompanhou a Copinha aqui esse ano, o Grêmio veio aqui, jogou na Arena
Plínio Marim foi... Inclusive Paysandu, o Grêmio está pedindo para voltar, viu? Paysandu. Será bem-vindo. Mas segundo o pessoal já me disse, me parece que o pessoal quer trazer um time grande do Rio, né, para Votuporanga. Foi pedido já para a federação, que deve vir o Flamengo, o Fluminense, um time grande do Rio de Janeiro para fazer sede em Votuporanga. Beleza, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho o assunto é Seleção Brasileira e Campeonato Brasileiro aqui no programa Meio de Campo.